Doutora, eu queria que você falasse cinco, vai, não pode dizer, não vamos falar em erros, mas 5 coisas que os pais não devem fazer em relação à linguagem, assim, não sei se tem mais, se você quiser falar mais ou menos, tá? Eu falei 5 porque foi um número que veio na minha cabeça. Tá. Então, primeira coisa que eu acho que é não conversar com a criança se ela ainda não fala. A gente tem essa coisa de não falar com a criança porque ela não vai responder, mas a gente precisa conversar com a criança. A criança aprende a falar por imitação, né? A gente aprende a conversar conversando. Então, vamos conversar com a criança, vamos mostrar as coisas para ela, vamos narrar se ela ainda não fala nada, vamos contar o que está acontecendo, vamos nomear, vamos inserir essa criança no mundo aí dos falantes, né? Outra coisa, não dá espaço para a criança falar. Né, dá demanda demais. Então, quando a gente está ensinando e estimulando a criança a falar, a nossa primeira coisa que a gente faz é perguntar. Que cor é essa? Olha a vaca. Cadê a vaca? Pega a vaca. Que cor que é a vaca? Como é que a vaca faz? Cadê o gato? Olha o gato. Né? E a gente fica falando e não dá espaço para a criança responder. Isso também nos atrapalha muito, né? Tela. Uma coisa que a gente não falou aqui, mas eu acho que atrapalha demais, porque na tela a gente não tem interação. E para falar, a gente precisa de interação, né? Então, a tela nos atrapalha nesse sentido. A criança fica ela e ela sozinha com uma máquina que tá, às vezes até me fala, não, mas tem vídeos educativos que fala alguma coisa e a criança responde. Mas é igual para todo mundo. Se a criança responde, se a criança não responde, o desenho vai responder do mesmo jeito. E aí não vai ter um feedback adequado, né? Então, tela também nos atrapalha. Quantos já que eu falei? Você pode falar quantos você quiser. Vamos ver, chupeta, mamadeira também atrapalha, a chupeta desorganiza as estruturas aí de fala, né? Então a gente precisa tomar cuidado também com as chupetas e com a mamadeira. A minha chupa chupeta. E aí, quando ela vai falar, a gente fala, não tô entendendo o que você tá falando. Tira a chupeta. E ela sabe. E aí, depois, aí ela vai... o que você falou? Não entendi. Então, ela já entende, ela já fala isso. E a gente tá eu tento ao máximo tirar. Na escola ela já não fica. Perfeito, eu acho que é isso, né? Use com moderação. Eu acho que é tudo assim, né? Não é que não Com pode equilíbrio. usar o tela Bento, nunca. Pode, vamos, chupeta, né? mas Pero em não compensação útil. a tela... O Bento não pegou chupeta. Ele mama faz o meu peito de chupeta, né? Até hoje ele mama muito, sai leite, tudo, mas é uma questão mais emotiva, mais de carinho e tal. Ele, pra dormir, ele pega o peito e tal. E qualquer acordadinha na noite, ele pega o peito. Então, a gente acredita também que tem essa questão não tive a chupeta, mas em compensação tem o ônus da situação, né, toda. Mas em compensação, acho que também a chupeta ajudou, a não ter a chupeta ajudou muito esse processo de fala dele. E a questão da tela, por exemplo, nós damos, né, um pouquinho de tela na hora. A gente diz assim, que a gente sabe que a gente tá errado, né? A gente dá um pouquinho de tela na hora de comer. Porque o Bento, ele é muito ativo, muito, muito ativo. E desde bebezinho, desde a iniciação da introdução alimentar, com 6 meses, a gente tinha muita dificuldade de deixar ele ali na cadeirinha de alimentação. Então, foi aí que a gente começou a introduzir. Só que eu acho que a questão da tela é mais assim... não que a tela atrapalha, mas eu acho que a questão é o tempo que ele fica na tela... os pais, assim, que dão muita tela, né, no caso para criança, eles, vou deixar na tela, achando que a tela vai ajudar em alguma coisa, e não ajuda, e aí não estimula, não dá a tela e não estimula. Eu acho que se você der a tela, tem que ser um tempinho ali bem reduzidinho, pelo menos isso funcionou muito em casa, a gente dá um pouquinho de tela, e quando acabou, não tem negociação, acabou. Entendeu? Acabou, aqueles 20, 30 minutos do almoço e da janta e tchau, acabou. E ele ama. Dá até dó de tirar, porque é só aquele tempinho. Mas ele, mamãe, desenho, mamãe. Mamãe, por favor. Aí ele é louco por aquele McQueen, né? Dos carros. Ai, gente, eu não aguento mais esse McQueen. Até na praia, na areia, ele roça o carro. Então ele, McQueen, mamãe, um pouquinho do McQueen. Mamãe, por favor. Aí, sabe assim? Então você fica assim, ai, meu Deus, e agora, né? O coração fica destraçalhado. Né? Aí a gente que errou de acostumar nesse período, né? Mas agora, pra tirar, é tão complicado, porque ele já se acostumou tanto e tá dando certo, porque ele não é viciado naquilo, entendeu? A gente dá assim, eu vou dar um remédio, eu vou fazer uma inalação.
Aí eu deixo, então, em alguns entendeu? momentos, é isso que eu acho. É tudo com moderação, igual a chupeta. Não é que é proibido, mas vamos ver lá o horário, não vamos deixar de chupeta o dia inteiro na boca da criança, não vamos falar de chupeta, usar só para dormir. Enfim, a gente vai organizando isso para fazer com que os efeitos ruins sejam os menores possíveis, né? Então, a mesma coisa a tela. Não pode nunca usar tela. Gente, 2022. A criança praticamente nasce de celular na mão já, né? Então, assim, pode, mas assim... Com moderação, né? Pode, pero no mútil. Uma coisa muito legal, que eu até falei com a Vivi, a Loli tem um brinquedo, que é aquele de montar, ela troca fácil. Eu já percebi isso, que ela é muito lúdica. Então, ela troca fácil uma tela por um brinquedo. Mas brinquedos que façam ela... se interessar. Pensar. Ela não gosta, por exemplo, de boneca, que a boneca fica ali estática. Eu já percebi isso. Ela gosta de carrinho. Ela adora aquele de montar, que a gente fala, filha, vamos montar um prédio. Aí ela, prédio, mamãe? Eu, prédio. Aí ela, pai, não monta nada. E cria uma história, né? Envolve, né? Então, a gente precisa ter esse tempo, essa paciência. E, então, ela, por exemplo, eu falo, pega 5. Aí, é nessas horas que eu vejo que ela faz 1, 2, ela conta até 10. Meu marido falou que ele começou a contar com 10, eu acho que ele tinha uns 10 anos. Ele falou, não sei. Eu falei, eu acho que você é diferente. Então, ela sabe as cores, porque vem umas cores primárias, vermelho, azul, amarelo. Então, ela já sabe todas essas cores. Então, eu acho que vai muito da gente ter disposição, né? E tá cansado, gente, tá cansado. Eu falo pra minha mãe, eu tô exausta. Ela, mas você agita a menina? Eu falei, mãe, não é que eu agito ela, é que é o momento que eu tenho com ela, eu vou sentar no chão e eu vou brincar, com certeza. Eu vou brincar mesmo. Eu tenho a mais velha também, então a gente senta. E tem que aproveitar, porque passa tão rápido, gente. Aí ela, mãe, você devia chegar e já deixar a menina quieta, põe um pouquinho na televisão pra ir acalmando. Fiz, mãe... Não, lê um livrinho. O mais fácil nem sempre é o mais efetivo, né? O mais fácil. Mãe, eu não consigo. Vamos lá, deixa eu assim E esse negócio de também contar as historinhas à noite também, acho que ajuda muito na fala. Doutora, isso mesmo que eu ia perguntar, sobre os livros, Sim. né? Fantástico, assim, amo estimular com o livro, e eu acho que o livro tem que fazer parte da rotina da criança. E o momento de dormir, para mim, é o perfeito, era o que eu usava na minha casa com o meu filho, né? Então, sempre na hora de dormir, a gente escolhia uma história, e eu lia a história para ele, aí ele lia a história para mim. E não li, ele tava só me contando ali do jeitinho dele, né? Porque ainda não lia, mas a partir das figuras ele ia inventando e construindo a história. E eles pedem sempre a mesma história. É fantástico. Eu tenho um vídeo do Bento acho que com 8 meses. Aí tem a hora do lobo que ele sopra, né? A casa dos porquinhos. E ele soprava. O lobo, não sei quem, sabe assim? Então, eles ficam envolvidos com aquilo, mesmo muito bebezinhos. Exatamente. E aí você tá estimulando vários aspectos aí, né? Então, sequência lógica, porque a história tem um começo, meio e final. Esperar, né? Aguardar a vez do outro, porque um tá contando, o outro tá ouvindo. A interpretação, porque a criança tá compreendendo tudo aquilo que você tá falando. Fora o tanto de repertório que você apresenta pra criança, né? Com o livro. Então, eu acho incrível.